Há situações na vida que a esperança parece desaparecer. Há momentos de desespero tal que você olha o cenário e diz: não tem saída, não tem solução. Você não vê uma luz no fim do túnel. Você não enxerga uma janela de escape. Há momentos em que o desespero chega, a esperança morre e o futuro parece sombrio. Eu quero tratar com você hoje de uma das verdades mais gloriosas da Bíblia, que gera no nosso coração esperança no meio do desespero, onde você é conclamado a esperar em Deus, mesmo depois que todos os recursos humanos já se esgotaram, mesmo diante de uma sentença de morte. O Senhor Deus ainda é poderoso para reverter essa situação. Remeto você ao texto de Lucas, capítulo 5, versos 12 a 16. Aqui há o relato de um homem que não desistiu, apesar de estar sentenciado de morte. E ele encontrou no Senhor Jesus Cristo resposta, cura, salvação. Esse texto é a cura de um leproso. Essa narrativa bíblica está em Mateus, Marcos e Lucas. Mateus é o mais resumido dos registros. Marcos é o mais extenso na sua análise. Mas eu escolhi o texto de Lucas por uma razão peculiar. Lucas é médico e ele vai retratar esse caso dando-nos um diagnóstico mais preciso da condição daquele homem. Diz que esse homem está tomado de lepra, com o corpo completamente chagado. Esse homem é uma carcaça humana, é uma ferida viva, é uma ferida aberta. Sua pele está necrosada, sua carne está apodrecendo, suas cartilagens já foram devastadas pela lepra. E esse homem, no estado mais avançado da sua enfermidade, já no corredor da morte, nutre no coração uma esperança de que Jesus pode reverter a sua situação. Ele fura o bloqueio, ele sai do leprosário, aproxima-se de Jesus, prostra-se aos pés de Jesus e diz: se o Senhor quiser, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E diz a Bíblia que Jesus, profundamente compadecido dele, tocou e lhe disse: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo. A sua cura foi completa e imediata. Então gostaria de trazer aqui algumas lições para nós. Porque hoje talvez o nosso problema não é uma lepra, uma doença física, mas é também um problema insolúvel. É uma causa perdida. A esperança já se foi. Os recursos humanos já foram todos esgotados e nada aconteceu que pudesse trazer esperança para nós. Mas mesmo nessa situação, ainda há uma saída, ainda há uma esperança, se você colocar a sua causa na presença de Jesus. Então, eu quero aqui olhar algumas lições do texto. A primeira delas, vamos ver o doente. Ele estava coberto de lepra. A lepra não era apenas uma doença incurável, mas era também uma doença que produzia ostracismo, separação. A lepra era uma espécie de maldição divina. Havia muitas doenças de pele, mas a lepra, nesse caso aqui, era uma doença incurável e progressiva. Ele ia destruindo a pessoa, pouco a pouco, a ponto da pessoa ficar completamente devastada e arruinada pela doença até a morte. A lepra é também um símbolo do pecado. Por exemplo, o pecado, como a lepra, separa. Uma pessoa leprosa não podia ficar em casa, no convívio da família.
não podia frequentar a sinagoga, nem ir às festas do templo em Jerusalém. Portanto, o leproso tinha que ser levado para uma gruta, para um leprosário, e ali permanecer o resto da sua vida até a morte. O pecado também separa o homem de Deus, do seu próximo e até de si mesmo. Segundo, a lepra insensibiliza. A pessoa descobria que estava com lepra porque caía água quente no seu corpo e ele não sentia dor. O pecado também insensibiliza. Ele amortece a consciência. Ele tira do homem a capacidade de sentir tristeza pelo pecado, até mesmo remorso. E o homem vai se tornando uma pessoa rude, insensível, às vezes até bestializado, animalizado. É assim o pecado. Aquilo que era vergonha ontem já se pratica à luz do dia, sem qualquer pejo, sem qualquer constrangimento. Mas em terceiro lugar, a lepra deixa marcas, e é devastando o corpo, e é destruindo as cartilagens. O pecado também deixa marcas no corpo, na mente, nas emoções, na alma, na família, no caráter. O pecado vai arruinando a pessoa, ele vai destruindo os valores, vai minando o caráter, vai solapando a virtude, vai deixando o homem num estado de degradação e miséria. Mas ainda, a lepra cheira mal, assim também é o pecado. Ele cheira mal diante dos nossos olhos e dos olhos divinos, a ponto do homem se degradar nos corredores da corrupção, nos porões da iniquidade, nos antros da promiscuidade. E se nós pudéssemos ver tudo aquilo que está nos bastidores da devassidão, da violência, da corrupção, da roubalheira, das cortes que vendem sentenças, dos poderosos que compram sentenças, dos arranjos políticos, nos bastidores do poder, nos antros das drogas, nos gabinetes que se traçam e tramam guerras desumanas. Tudo isso cheira mal, porque o pecado cheira mal, como a lepra. Mas ainda, a lepra mata. O final dessa linha é a morte, e o pecado também mata, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Esse paciente, portanto, chega a Jesus nesse estado, sentenciado de morte, no corredor da morte, aguardando o dia da sua partida. Mas como ele se aproxima de Jesus? Primeiramente, com humildade, ele vem e se prostra. Ele não estadeia suas virtudes, nem reivindica seus direitos. Ele está prostrado. Ele também declara: se tu quiseres, tu podes purificar-me. E a segunda coisa que chama a sua atenção é que ele chega diante de Jesus, na consciência de que Jesus pode resolver o seu problema, reverter o seu problema, curar a sua enfermidade incurável. Jesus tem todo o poder. Para ele não tem causa perdida, para ele não tem doença incurável, para ele não tem vida irrecuperável, para ele não tem casamento sem solução, para ele não tem doença que ele não possa curar. Mas esse moço disse mais: se tu quiseres, tu podes. Ele se submete à vontade soberana do Senhor Jesus Cristo. Ele se coloca à disposição de Jesus para fazer o que Jesus determinar. Ele não chega fazendo exigências, ele chega pedindo misericórdia. Esse é o caso do paciente. É assim que também devemos nos aproximar de Jesus, reconhecendo que ele é Deus, onipotente, mas que ele tem sua soberana vontade e nós devemos nos submeter a essa vontade. Mas vamos ver agora, depois de ver o doente, vamos ver o médico. Porque quando ele diz para Jesus: se tu quiseres, tu podes purificar-me, Jesus prontamente disse. Jesus diz assim: profundamente compadecido dele, Jesus o tocou e disse: quero, fica limpo. É importante entender que o Senhor Jesus Cristo se compadece dele.
Jesus não atira pedras, Jesus não expulsa, como era comum fazer a um leproso em lugar público. Jesus não grita maldito, Jesus lança o seu coração na miséria daquele homem. Mesmo aquela situação tão adversa, medonha, dolorosa, Jesus se compadece dele. Eu quero dizer a você que Jesus também se compadece de você. Talvez você está no fundo do poço. Talvez você foi longe demais. Talvez você diga para mim, já não tem mais saída. Eu não consigo enxergar mais uma solução. Pois Jesus se compadece de você. Ele se importa com você. Ele sabe quem é você. Ele conhece o seu nome, ele conhece o seu endereço, ele conhece o seu passado, ele conhece a sua família, conhece os seus deslizes, ele conhece os seus dramas, ele conhece as suas culpas e ele se compadece de você. Mas o texto vai além e diz que Jesus, profundamente compadecido dele, o tocou. Ora, não se tocava em leproso, a lepra é contagiosa. Quem tocasse no leproso ficava contaminado pela lepra. Mas o puro toca o impuro, e em vez do impuro tornar o puro impuro, o puro torna o impuro puro. Porque Jesus não foi afetado pela lepra daquele homem, mas o poder de cura de Jesus restaurou a saúde daquele homem. Eu quero dizer ainda que quando o texto diz que Jesus o tocou, não é apenas um toque constrangido, com nojo e náuseas, de um homem que estava com a carne apodrecida. Mas a palavra traz a ideia de um abraço apertado. Quando Jesus não corta a volta deste homem, nem sente nojo deste homem, mas Jesus o abraça e o acolhe em seus braços e em seu peito. Mas ainda Jesus dá uma ordem peremptória: fica limpo. Aquele que tem todo o poder e tem toda a autoridade nos céus e na terra, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Senhor das causas perdidas, reverte o diagnóstico e cura aquele homem. E de repente, aquele homem fica com a sua pele completamente remoçada, com a sua carne renovada, com a sua saúde perfeita. Eu quero dizer a você que Jesus pode fazer o mesmo ainda hoje, nas suas causas impossíveis. Ele pode perdoar os seus pecados, ele pode restaurar a sua sorte, ele pode trazer paz à sua alma, ele pode reconciliar você com Deus, ele pode trazer bonança para o seu coração, ele pode trazer salvação para a sua vida. Se tu quiseres, tu podes purificar-me. Quero. Fica limpo. Mas agora vamos ver em terceiro lugar a cura. Porque o texto diz que imediatamente ele ficou limpo. A cura que Jesus realiza é imediata e plena. Não é um sugestionamento emocional apenas. Não é prometer e enganar. Porque há muitos curandeiros hoje, camelôs da fé, aventureiros da fé, que para oferirem vantagens, prometem cura quando nunca houve cura. Dizem para as pessoas, você está curado, e a pessoa volta para casa doente. Você não tem mais doença, e daqui a pouquinho a pessoa está morrendo, e a família enlutada. Não, os milagres de Jesus não são promessas vazias, não são propaganda enganosa. O que Jesus faz acontece de fato. E aquele homem fica completamente curado. Eu quero dizer para você que Jesus, quando faz a obra, faz completa. Quando ele perdoa de fato. Quando ele liberta de fato. Quando ele restaura de fato. Quando ele cura de fato. Jesus não mente, Jesus não engana, Jesus não usa de meios escusos, ilícitos, imorais. Jesus não usa trapaças. Ele faz, e o que ele faz é notório, público e verificável. Então, vem o quarto ponto dessa mensagem, que é o testemunho. Jesus diz para esse homem, agora você vai ao sacerdote, apresenta-te ao sacerdote e oferece
a oferta necessária e cabível para esse caso. A pergunta é por que Jesus não mandou aquele homem de volta para casa imediatamente, já que esse homem estava plenamente curado? Se ele era casado, por que Jesus não envia a sua esposa? Se ele era pai, por que Jesus não envia direto aos seus filhos? É porque Jesus, primeiramente, queria proteger esse homem. E segundo, Jesus queria dar a ele um certificado de garantia de cura. Naquela época, os sacerdotes eram as autoridades sanitárias e eram os sacerdotes que não só diagnosticavam a doença, mas também davam o alvará de soltura e a receita de cura. É claro que haviam lepras que eram curáveis, porque havia muitas doenças de pele e todas elas eram tratadas como lepra, porém havia uma lepra incurável e era o caso deste homem. Mas se esse homem voltasse para casa, talvez a sua família não o recebesse. Se fosse casado, a sua esposa fugiria dele, os seus filhos fugiriam dele. Se ele frequentasse a sinagoga, as pessoas correriam dele. Jesus o manda ao sacerdote. Primeiro, para dizer que o que ele fez é verificável, é público e pode ser atestado. Segundo, Jesus queria dar um alvará de soltura a este homem, para ele sair do leprosário e poder se apresentar publicamente, tanto na sua família, quanto na sua parentela, quanto na sua vizinhança, quanto nas reuniões da sinagoga, quanto nas festas do templo, devolvendo este homem à vida pública sem qualquer constrangimento. É proteção, é testemunho, porque o que Jesus Cristo faz, ele não faz às escondidas, pode ser verificado, pode ser percebido, pode ser anotado, e foi isso que Jesus Cristo fez. Mas então, vem um quinto ponto, que é a questão do impacto da cura desse leproso. O texto vai nos informar em Mateus que Jesus faz isso logo depois que desce do Monte das Bem-aventuranças. Marcos nos informa que Jesus expressamente proibiu este homem de contar para as pessoas sobre a sua cura. E a razão é por quê? É porque Jesus não queria que os homens olhassem para ele apenas como operador de milagres, como um Messias político, como alguém que veio ao mundo apenas para dar vista aos cegos, dar audição aos surdos, dar voz aos mudos, dar movimento aos coxos. Jesus queria que as pessoas entendessem que ele é o Messias e que os milagres que ele fazia eram para atestar a sua messianidade, a sua divindade. Mas diz o texto que esse homem desobedece a ordem de Jesus e sai propalando e propagando para todo mundo sobre a sua cura. A ponto, diz o evangelista Marcos, no capítulo 1, relatar que Jesus não podia entrar publicamente nas cidades mais, tamanha quantidade de gente que o procurava. O que é curioso é que Jesus dá uma ordem para esse homem se calar e ele fala. E hoje Jesus nos dá uma ordem para falarmos e nós nos calamos. Precisamos proclamar ao mundo o evangelho e tantas vezes silenciamos a nossa voz. Mas finalmente, a última lição do texto é o retiro de Jesus. Porque as multidões, ao saberem deste milagre, recorreram a Jesus para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. E diz a Bíblia que diante desta procura das multidões, Jesus vai para um lugar solitário, com o propósito de orar e buscar a face do Pai. Jesus está nos ensinando com isso que Deus vem antes das pessoas, que a comunhão com Deus é mais importante do que sucesso no ministério, que o nosso papel não é prioritariamente fazer a obra de Deus, a nossa prioridade maior é andar com o Deus da obra. O Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. A comunhão com Jesus é mais importante do que a realização de sucesso no ministério. Nós precisamos aprender com Jesus. Deus vem antes da obra de Deus. O Senhor não nos chamou prioritariamente para fazermos a sua obra. O Senhor nos chamou prioritariamente para andarmos com Ele, o Deus da obra. E então teremos virtude e poder para realizar a obra. É por isso que o texto nos informa que quando Jesus desceu desse lugar secreto de oração, o poder de cura estava sobre ele.
Se nós quisermos atender às demandas das multidões que nos procuram, precisamos primeiro do revestimento de poder, e o revestimento de poder vem por meio da oração. Concluo, portanto, esta análise de Lucas 5, 12 a 16, dizendo a você que não importa o seu problema, quão grave seja, por quanto tempo você enfrenta esse problema, ou quão grave é esse problema, é hora de você buscar a Jesus. Com o coração quebrantado, humilde, reconhecendo que Ele é Deus, que Ele tem todo o poder, submetendo-se à sua soberana vontade, na certeza de que Jesus tem compaixão de você, que Jesus pode tocar a sua vida, curar a sua doença, restaurar sua sorte, perdoar os seus pecados, trazer a você novidade de vida e dar a você uma vida maiúscula, superlativa, abundante, a própria vida eterna. Certamente, esse milagre será notório e todos vão de ver essa mudança que ocorrerá na sua vida. E você então estará, a partir desse momento, sendo um luzeiro a brilhar. Uma voz altissonante a proclamar os grandes feitos de Jesus na sua vida. E você poderá dizer como salmista: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Venha Jesus, coloque a sua causa nas mãos de Jesus e prepare-se para receber um grande milagre das mãos de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Se essa mensagem foi oportuna para o seu coração, quem sabe você possa compartilhá-la com seus amigos. Se você ainda não está inscrito neste canal, no nosso canal, eu lhe peço, humildemente, inscreva-se.